Meu nome é Luiz Carlos Simeonato Júnior, sou professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa desde o ano de 2006. Leciono lá as matérias de Direito Processual Penal e Estágio de Prática Forense Penal 1. E hoje nós falaremos a respeito do direito penal. Bem, o direito penal é uma das ciências do direito mais interessantes e mais apaixonantes que temos em todos os ramos. Por quê? Principalmente por causa da situação que envolve o direito criminal sendo a última ratio de todas as situações. Melhor explicando, o direito penal, como os outros ramos de direito, são fixados através de regras e determinações, como é o próprio Código Penal. Nós não podemos esquecer que o nosso Código Penal é datado de 1940. Houve uma reforma muito grande em 1984, mas a princípio continua da mesma situação. Bem, por que eu disse que o direito penal é uma ciência apaixonante? Bom, primeiro, porque o direito penal, dentre de todos os ramos de direito, é o único que tem o caráter fragmentário. E além do caráter fragmentário também, ele também tem a ideia de última ratio. Para entender de uma maneira mais fácil, tirando o juridiquês de lado, o direito penal serve da seguinte maneira: ele protege os bens jurídicos de toda uma sociedade. Esses bens jurídicos são aquilo que são considerados como algo que nunca pode ser mexido, algo que não pode ser transposto, algo que não pode acontecer nada. E esse direito penal, ele é muito abrangente, porque em relação aos outros ramos de direito, a partir do momento que os outros ramos de direito, como o direito civil, o direito processual civil, enfim, direito mercantil, direito das internacionais, todos os outros ramos de direito, quando se tornam incompetentes e se tornam absolutamente inócuos, ou seja, se tornam uma situação assim que não conseguem resolver, migra-se, portanto, a situação do direito para o direito penal. O direito penal, ele não é uma ciência só que demonstra como que é o crime, como que pode ser feito o crime, de que maneira que o crime pode ocorrer, de que maneira que pode ser punido. Não, o direito penal, ele tem o caráter absolutamente fragmentário no sentido de que se não houver razão e se não houver motivação e principalmente se não houver solução dos outros ramos, o caráter de última ratio transforma tudo em direito penal. Bom, a partir desse momento, o Código Penal, ele estabeleceu várias regras. Quais dessas? Bom, o título 1, quando fala da aplicação do direito penal, ele vai do primeiro artigo até o artigo 12. Ele fala a respeito da anterioridade da lei, como anterioridade da lei. Você não pode esquecer que o direito penal não pode punir condutas que não são consideradas crimes. Então, a partir do momento que você tipifica, ou seja, você demonstra qual é o tipo de conduta que fica proibido pelo direito criminal, é que você tem toda uma proteção dos bens jurídicos. Então, jamais vai existir qualquer tipo de punição sem que exista uma lei prévia. Se eventualmente existir algum crime e que esse crime não seja ainda tipificado dentro da conduta criminal, o que vai acontecer? Não se trata de crime. É lógico que dentro da aplicação da lei penal, nós temos a lei penal no tempo. Essa lei penal no tempo nada mais é do que o quê? Crimes que invariavelmente se tornaram muito adequados, se tornaram já acostumados dentro da vida prática e útil de uma sociedade. Como, por exemplo, o fato do adultério. O adultério até 2000, 2001 era punido como crime. A partir do momento que se considerou o adultério como não uma prática comum, mas sim uma prática não necessária de criminalizadora, você faz isso. Então, essa é só uma ideia inicial, porque eu tenho que passar para todos vocês uma ideia não de um direito penal chato, não um direito penal complicado, mas sim um direito penal aplicável a todos os ramos da sociedade brasileira. É muito simples quando a pessoa consegue entender o direito criminal como algo, como o direito que torna e assegura à sociedade tudo aquilo que é intolerável. Como assim? Tudo aquilo que você considera como intolerável dentro de uma sociedade é redigido e é totalmente adequado ao próprio direito criminal. A partir desse momento que você tem a retroatividade da lei penal, você tem uma lei penal dentro do espaço, nós não podemos esquecer que o Brasil é uma grande nação, com dimensões continentais.
A partir desse momento, dentro do território do crime, dentro do território que existia soberania nacional, vai ser aplicado a lei, vai ser aplicado o direito criminal. Muitas vezes se fala muito a respeito de uma eventual situação que estrangeiros venham ao Brasil, onde condutas que são lá praticadas no estrangeiro não são crimes, aqui no Brasil é. Então você tem que tomar todo um cuidado, porque se você estiver dentro do território brasileiro, quem vai reger toda a tua lei é a legislação brasileira. Quem vai reger toda a tua conduta nada mais é do que a própria legislação brasileira, dentro do território. Então, o crime precisa ser anterior, típico, jurídico, culpável. Além de tudo isso, também, o crime necessita obrigatoriamente de ser aplicado única e exclusivamente dentro do território brasileiro. Depois que você passa toda essa ideia de pena cumprida, de eficácia da sentença estrangeira, enfim, a contagem de prazo, tudo aquilo que tem da aplicação da lei penal, você passa para o título 2, que fala eventualmente sobre crime. Eu não posso jamais imputar um crime a uma pessoa que não fez parte, seja agindo, seja se omitindo. O direito criminal jamais pode existir uma possibilidade, não existe a possibilidade do direito criminal atuar sem que a pessoa que deu causa ao delito não seja punida. Aquelas pessoas que não têm qualquer tipo de relação causal com o crime, elas devem ser absolutamente eliminadas de qualquer tipo de relação processual penal. Ao contrário, se a pessoa deu causa, enfim, ela deu toda uma situação, você precisa entender se o crime vai ser consumado ou se o crime vai ser tentado. Qual que é a diferença de tudo isso? A diferença de tudo isso é que vai existir uma redução de pena. É lógico que dentro de 1/3 ou 2/3 disse consumado o crime a partir do momento que o resultado que a pessoa tentou e acabou conseguindo, você considera ele consumado, você tem todo o resultado. A partir do momento que você não tem um resultado, que você, por circunstâncias alheias à sua vontade, você não tem esse resultado, é que o crime vai ser tentado. A partir do momento que ele seja tentado, haverá uma redução de 1/3 até 2/3 da pena. Bem, a ideia básica do crime era realmente isso aí. O que é importante também falar para encerrar é justamente o quê? A ideia de que o crime pode ser doloso quando a pessoa tem intenção de agir buscando aquele resultado que ele imagina e deseja ter, e como também o crime culposo. Muitas vezes a pessoa se confunde, mas ele tem culpa, é isso, mas é essa culpa, na verdade, nada mais é do que a definição de culpabilidade. Então, a partir do momento que você tenta cometer um delito e ele não acabou ocorrendo por circunstâncias alheias à sua vontade, seja qual for, não importa o que, se diz o crime tentado. Essa é a primeira introdução que foi dado para que o aluno consiga se situar dentro de uma matéria que muitas pessoas acham que é difícil, mas nunca tem paciência para sentar e estudar.